Salve, salve, concurseiro, salve, salve, concurseira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, professor de matemática, professor de raciocínio lógico. É uma alegria muito grande ter a sua presença aqui conosco. Fico muito agradecido e feliz por você estar aqui. Quero te agradecer por esse momento que você está dedicando aos estudos aí e agradecer também porque o nosso canal tem feito a diferença, não é isso? Tem te ajudado aí. Se você está chegando agora, tenho certeza que você vai gostar do canal aqui. Então já se inscreve, ok? Já deixa o seu like também, assim como aqueles que já são inscritos em nosso canal. Vai deixando o seu like aí, já vai fidelizando aqui conosco. Temos muita coisa importante, muita coisa interessante aqui em nosso canal para poder te ajudar. E hoje nós vamos fazer mais uma aula, estaremos realizando mais uma aula aqui. Essa aula é uma aula especial, ela vai estar na nossa plataforma, ok? Então estarei gravando, colocando lá na plataforma. Então se você quer depois assistir essa aula novamente, então você vai ter a oportunidade lá na plataforma de estar conosco. Essa aula e outras aulas também estarão lá. Faz parte de um projeto, de um pacote de aulas que nós estamos gravando aqui, primeiramente aqui no YouTube, ajudando você, né, para você ter conhecimento do material que nós temos lá na nossa plataforma, tá? Não é só essa aula não, tá? Essa e outras aulas também estão lá na nossa plataforma. Vou deixar aqui na descrição, tá? Na descrição dessa aula, esse link para que você possa acessar, o link do nosso site, onde você pode acompanhar todas as aulas, também outros materiais que são divulgados ali. Então, tudo o que você precisa, fique à vontade, fique tranquilo, tá? Agora é hora de aprender conceitos matemáticos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números naturais e vamos trabalhar alguns conceitos importantíssimos que eu sei que vão fazer a diferença para você. Então, já pegue a sua água, já pegue o seu lanche, tá? A minha tá aqui, ó. A minha água tá aqui, ó. Pronto. A minha água tá aqui. Então você vai pegar a sua água, vai pegar o seu lanche, vai ficar tranquilo aí, vem comigo para a gente aprender mais conceitos sobre a matemática, tá? Ou até mesmo revisar conceitos aí. Beleza? Tranquilo? Já deixou o seu like? Já se inscreveu em nosso canal? Então vem comigo. Agora eu vou rodar a vinheta, tá bom? Sem muita interação, mas eu tô aqui de olho em você. Você que tiver alguma dúvida, pode anotar no chat aí, tá bom? Vamos conversar pelo chat aí. Não vou ter muita interação devido a essa aula ela ser para a nossa plataforma, mas ao final, qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever aí que a gente vai estar te ajudando aqui. Beleza? Tranquilo? Então, fique firme, fique forte e vamos lá então. Olha só, roda a vinheta. Salve, salve, concurseira, salve, salve, concurseira, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Vamos continuar firmes e fortes nossos estudos aí sobre o conjunto dos números naturais. Eita nós, né? Conjunto esse muito importante, naturais, surgiram naturalmente com a necessidade de contar. E nessa aula nós vamos continuar falando dos números naturais e nós vamos então falar sobre um assunto muito importante, que é determinando a quantidade de divisores de um número natural. É um assunto importantíssimo, tá? Volta e meia aí tem aparecido nas principais provas aí. Então é importante que você tome ciência, que você entenda sobre esse assunto. Mas já, lá de cara já digo para você algo bem simples, bem fácil, desde que você preste bastante atenção no que nós estaremos fazendo aqui. Então vamos lá? Acompanhe comigo na tela. Então olha só, quando a gente fala em determinando a quantidade de divisores de número natural, nós temos duas formas para isso, tá? Uma delas é quantos são e a outra é quais são. Nós vamos trabalhar primeiro quantos são, ok? Então é o primeiro que nós vamos trabalhar, é quantos são os divisores de um número natural. Para que isso possa ser possível, é necessário você seguir passos, ok? Eu vou colocar aqui na tela para você cada um desses passos que a gente vai seguir e após nós vamos então fazer alguns exemplos para que você compreenda melhor como que se procede essa questão de estar determinando essa quantidade de divisores aí, ou achando quantos são os divisores de um número natural. Então, vamos lá. Olha só, quais são os passos, professor? O primeiro, você vai pegar o número e vai decompor esse número, ou seja, vai fatorar, ok? Vai fatorar esse número. Então, você vai decompor o número em fatores primos. Primeiro passo é esse.
Decompor o número em fatores primos. Segundo passo importantíssimo é que a cada expoente do fator primo, você vai adicionar o número 1. A cada expoente do fator primo, você vai adicionar o número 1. Terceiro passo importante, você vai multiplicar a soma. Só isso, ok? Então são esses passos aí. Primeiro, decompor o número em fatores primos. Segundo, a cada expoente do fator primo, adiciona-se o número 1. Terceiro, multiplica-se a soma. Bacana? Tranquilo? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona isso aí? Vamos, olha só. Primeiro ponto importante, vamos lá. Vamos pegar como exemplo o seguinte número aqui, ó, para você, ó. O número 45. Ok, professor. Qual o primeiro passo? Você lembra? Decompor o número em fatores primos. Então vamos lá. Passa o traço aqui paralelo a esse número. Então vamos lá. Primeira coisa, começo sempre pelo menor fator primo, não é isso? O menor fator primo que existe é o número 2. Beleza. Agora, 45 dá para dividir por 2? Eu sei que não dá. Então, eu vou para o próximo fator primo. Qual que é ele? Exatamente, é o número 3. Então, perfeito. Você escreve aqui 3. 45 dividido por 3, exatamente 15. Ok. A pergunta agora é a seguinte: ainda é possível dividir por 3? Sim. Então, beleza. Você continua dividindo por 3. Agora, vamos lá. 15 dividido por 3. Exatamente, 5. Ok. Novamente, 5 é possível dividir por 3? Professor, não. Ah, então tá bom. Então, nesse caso, você não pode escrever mais o 3 aqui, pois não é possível dividir por 3. Então, o que você vai fazer? O próximo fator primo depois do 3 é qual? É o 5, não é isso? 5 dá para dividir por 5? Dá, professor. Então, você escreve o 5. Ok. Nesse caso agora, 5 dividido por 5 é 1. Ok, muito bem, perfeito. Então, decompomos o número em fatores, o quê? Primos. Então, eu posso dizer que 45, olha só, o que é 45? É o 3 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? Duas vezes. Então, é 3 elevado a 2. É a multiplicação do 3 duas vezes, e o 5. O 5, professor, é uma vez só. Então, 5 elevado a 1. Ok, muito bem. Então, 3 elevado a 2, 5 elevado a 1. Beleza. Então, decompomos o número em fatores primos. Bacana, tranquilo. Agora, a cada expoente do fator primo, adiciona-se o número 1. Ok. Então, vamos lá. Expoente do 3, 2. Então, você pega 2 e soma 1. Expoente do 5, 1. Então, você pega o número 1 e adiciona mais 1. E agora, professor, o último passo, não menos importante, você vai multiplicar essa soma. Então, você vai pegar esse resultado aqui e vai multiplicar por esse resultado aqui, o resultado da soma, não é isso? Olha, 2 mais 1 você sabe que é 3, vezes 1 mais 1 você sabe que é 2. Então, 3 vezes 2 é 6, ou seja, o número 45 dá para dividir por quantos números? Exatamente. O número 45 pode ser dividido por 6 números. Ok, muito bem. Então, 45 dá para dividir por 6 números. Agora, vamos pegar um outro exemplo? Eu quero pegar como exemplo o número 60. Então, vamos escrever aqui, ó, 60. Muito bem. No caso do 60, você sabe que o 60... Vamos decompor aqui. Pode ser dividido inicialmente por 2, não é isso? Onde, lembrando que o número 2 é o menor fator primo que existe. Aí você pensa, 2 é o menor fator primo. 60 dá para dividir por 2? Dá. Então você começa por número 2. 60 dividido por 2 vai dar? Exatamente, 30. Ok, e agora? Ainda por 2, muito bem. 30 dividido por 2 vai dar 15. Ok. 15 dá para dividir por 2, professor? Não. Então, próximo fator primo é que número? É, exatamente, é o número 3. Perfeito. E 15 dividido por 3 é 5. Ok. E 5 dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1. Muito bem, perfeito. Então, podemos escrever 60
como sendo a multiplicação dos seguintes fatores primos, ó. O 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, vezes o 3 multiplicado por ele mesmo uma vez, vezes o 5 multiplicado por ele mesmo uma vez. Perfeito. Então, 60 é 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes, 3 multiplicado por ele mesmo uma vez e 5 multiplicado por ele mesmo uma vez só. Fechou aí? Bacana. Agora vamos pensar o seguinte. Decompomos o número em fatores primos. Segundo passo, a cada expoente do fator primo, adiciona-se o número 1. Então, vamos lá. Expoente do 2, professor, é 2. Então, você soma 1. Muito bem. Expoente do 3 é 1, professor. Beleza. Então, você adiciona mais 1. Expoente do 5 é 1 também. Então, você adiciona mais 1. Perfeito. Esse foi o nosso segundo passo. Muito bem. Qual que é o terceiro? Agora, você vai pegar e multiplicar a soma. Muito bem. Então, nós vamos pegar aqui, ó, esse, multiplicar por esse, multiplicar por esse aqui. Então, vamos lá. 2 mais 1, 3, ok. Vezes 1 mais 1, 2, ok. Vezes 1 mais 1, 2. Muito bem. Então, vamos lá. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, professor. Exatamente. E 6 vezes 2 é 12. Ok. 12. Então, perceba que 60 possui quantos divisores? 12 divisores. Então, é muito mais prático, muito mais fácil para nós, quando nós trabalhamos, quando a questão pede a quantidade de divisores de um número, é muito mais prático você utilizar a formulazinha, não é isso? Fazer os passos aí que nós estamos seguindo. Por quê? Imagine, né? Se a questão pede lá para você, ó, quantos são os divisores do número 4? Mas fica fácil, né? 4 dá para dividir por 1, 4 dá para dividir por 2 e 4 dá para dividir por 4. Beleza, 3 divisores, bacana. Agora, quando ele pede um número maior, aí já fica meio complicado, né? Por exemplo, o número 60. Quantos são os divisores de 60? Tem as alternativas lá para você. Aí você começa a pensar, bem, dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, peraí, mas dá para dividir por 3? Ixi, será que dá para dividir por 4? Olha só o tempo que você fica perdendo, não é isso? Então, siga o passo que nós estamos vendo aqui, que vai ficar fácil para você. Qual que é o passo mesmo? Vamos lá? Primeiro, decompor o número em fatores primos. Segundo, a cada expoente do fator primo, adiciona-se o número 1. Terceiro passo, não menos importante, multiplica-se a soma. Ok. E aí você já sabe, você já encontrou quantos são os divisores de um número natural. Beleza? Tranquilo? Simples, fácil, tranquilo, né? Não tem segredo nenhum, não. Muito bem, show de bola! Então, vamos continuar avançando nos nossos conceitos. Perfeito. Então, vamos lá. Olha só. Vamos agora, então, determinar a quantidade de divisores de um número natural. Agora, nós vamos ver quais são. Quais são os divisores de um número natural? Vimos quantos são aquela hora, agora quais são? Então vamos lá. Agora, para a gente saber quais são, vamos pegar o mesmo número 45, que nós encontramos aquela hora, a quantidade de divisores dele, não foi? Nós vimos que foram 6. Então, como exemplo, vamos então utilizar o número 45, ok? 45. Passa um traço, ok? Assim como nós fizemos lá em quantos são, aqui no quais são, o primeiro passo é sempre o mesmo. Então, nós vamos decompor o número em fatores primos. Então, vamos lá. 45 dá para dividir por 2? Já vimos que não, é isso? Então, o próximo fator primo é o número 3. 45 dá para dividir por 3? Dá. Então, você escreve o 3 aqui. 45 dividido por 3 vai dar 15. Muito bem. Agora, 15 dá para dividir por 3? Dá. Então, você escreve 3. 15 dividido por 3, 5. Agora, o 5 dá para dividir por 3? Professor, não. Então, vai para o 5 agora. 5 dividido por 5 vai dar 1. Ok, muito bem. Então, achamos esses 3 números aqui na decomposição em fatores primos. Beleza. O que eu vou fazer agora, professor? Você vai traçar um novo... Aqui, ó. Prontinho. Muito bem. Do lado de cá, vamos escrever todos os fatores primos. Aliás, primos não. Nós vamos do lado de cá, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos encontrar quem são, ok? Quem são os divisores desses números aí.
Então, como que a gente vai fazer? Primeiro ponto importante, vamos lá, olha só. Você vai escrever aqui, ó, o número 1, aqui em cima, ó. Acima dessa linha aqui, ó, que é do primeiro, você vai escrever o número 1, tá bom? E o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Todo número que está abaixo aqui vai multiplicar o número que está acima dele. Como assim, professor? Não entendi. Olha só. Aqui eu tenho um 3. O 3, quem está acima do 3 aqui é o número 1. Então, 3 vai multiplicar por 1. Tudo bem? E aí você sabe que 3 vezes 1 é 3. Exatamente. Então, você escreve o 3 aqui. Beleza, muito bem. Agora, vamos lá. Vamos pegar o segundo número. Esse outro número aqui é o 3. Que é o que nós vamos fazer? Quem está acima dele do lado de cá? Do lado de cá, acima dele, tem o 1 e o 3. Então, você vai pegar esse 3 e vai multiplicar pelo 1 que está acima dele e depois pelo 3 que está acima dele, ok? Simples assim. Então, vamos lá. Olha só. Primeiramente, vamos multiplicar, então. Vamos lá? Multiplicar quem? O 1 vezes... Aliás, o 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Professor, já tem. Vamos aparecer, não é isso? Vamos lá. Agora, 3 vezes 3, 9. Tudo bem? Só não escrevi o 3 aqui de novo, porque já tem o número 3 aqui, ok? Mas se você quiser escrever, poderia, depois você teria que retirá-lo. Então, já não escreva, não é isso? Para poder facilitar para a gente aí ganhar tempo. Ok. Agora, próximo número 5. Quem é que está acima do 5 do lado de cá? O 1, o 3 e o 9. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos pegar agora o número 5, vamos multiplicar por 1, o número 5 vai multiplicar por 3 e o número 5 vai multiplicar por 9. Pronto, simples assim. Então, beleza, fechou? Vamos lá. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 9, 45, ok? E aí, fechou, tá vendo? Então, 5 vezes 1, 5 vezes 3 e 5 vezes 9. São os 3 números que estão acima dele. E aí nós achamos esses números aqui, ó. E o que seriam esses números, na verdade? Esses números que nós encontramos, saiba que são exatamente, os divisores. Os divisores do número 45. Prontinho. Esses são os divisores do número 45. Quais são eles, concurseiro? Pode falar que é isso mesmo, ó. O 1, o 3, o 9, o 5, o 15 e o 45. Então, esses são os divisores do número 45. Vamos escrevê-los aqui, ó. Então, divisores de 45. Quem são eles? Vamos escrever. O primeiro deles é o 1, depois o 3, depois o 5, depois o 9, depois o 15 e depois o 45. Perfeito. Agora, deixa eu lembrar você o seguinte, quando nós utilizamos os passos para encontrar quantos são, lembra que deu quanto? Deu 6, não foi? Então vamos ver se aqui nós temos 6. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e o quê? 6. E quem são eles? 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Pronto, fechou. Tá bom? Talvez você para agora e vai me perguntar o seguinte. Professor, mas se eu já sei quantos são, qual a necessidade de saber quais são? Ora, às vezes, essa questãozinha aqui, essa perguntinha, ela vem associada a um outro conceito matemático, como, por exemplo, pode vir associado à estatística, não é isso? E aí você precisar saber quais são os divisores do número 45, ou pode vir uma questão associada também à probabilidade, em que para você chegar ao resultado final, você tem que saber quais são os divisores de 45. Daí a importância, então, de você saber encontrar quais são os divisores de um número natural, tá ok? Então vamos lá. Continuando aqui, avançando nos conceitos, nós vamos então procurar encontrar quais são os divisores de 60 agora. Então vamos lá. Divisores do número 60. Vamos escrever 60 aqui, passar um traço, ok? Vamos lá. Preciso então saber qual o menor número que divide 60, o menor fator primo. Ora, o menor fator primo que existe é o número 2. E aí a pergunta é, 60
Dá para dividir pelo número 2? Ora, 60 dá para dividir por 2. Então, você começa pelo número 2. Então, 60 dividido por 2. 60 dividido por 2 é 30. Ok. Ainda é possível por 2? Sim. Então, continua por 2. 30 dividido por 2, 15. Ainda é possível por 2? Não. Qual o próximo fator primo acima do 2? É o 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Muito bem. Agora é o 5, onde 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, podemos escrever que 60, quais são os fatores primos de 60? É 2 ao quadrado, não é isso? Que é 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 5. Muito bem. Para a gente encontrar, então, quais são os divisores de 60, qual a ideia mesmo? Passar um traço aqui, ó, paralelo a esse aqui que nós fizemos inicialmente. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, precisamos escrever o fator primo quanto? Exatamente, o fator primo 1, ok? Esse aqui você tem que escrever ali. E a partir dele você encontra todos os outros. Como que nós vamos fazer? Vamos lá? Esse número primeiro ele vai multiplicar aqui, ó, porque só tem esse número acima dele, do lado de cá. Então, 2 vezes 1 é 2, ok? Então, você já vai escrever aqui o 2. Perfeito. Agora, vamos lá. Esse número 2 aqui, acima dele do lado de cá, tem o 1 e o 2. Então, vamos lá. Se acima dele do lado de cá tem o 1 e o 2, você vai multiplicar 2 vezes 1, depois multiplica 2 vezes 2. Então, vamos lá. 2 vezes 1 você já sabe. 2 vezes 1 é 2. Já tem aqui, ó. Não precisa aparecer. 2 vezes 2 é 4. Ok, perfeito. Então, vamos lá. Continuando agora, nós temos o número 3. O número 3 aqui, ó, acima dele aqui tem o número 1. Acima dele tem o número 2. E acima dele tem o número 4. Então, vamos lá. Vamos fazer essa multiplicação. Então, vai ficar 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 4 é 12. Ok, muito bem. Agora, chegamos ao número 5. O número 5, acima dele, do lado de cá, tem o 1, o 2, o 4, o 3, o 6 e o 12, exatamente. Então, você vai fazer 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20, ok? Continua, ainda tem mais números, ó. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, exatamente, 60. Ok, muito bem. Então, são esses aí. Perfeito. Agora a pergunta é, quais são os divisores de 60? Vamos escrevê-los em ordem, do menor para o maior, tá bom? Então, vai lá. Começa pelo número 1, depois número 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6, depois 10, depois 12, depois 15, depois 20, depois 30 e fecha com 60. É isso? Então vamos lá. Ok. Lembra lá que nós, ao analisarmos lá quantos são os divisores de 60, nós achamos que eram 12 números. Então, nesse caso, teremos que ter 12 números aqui. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o quê? 12. Pronto, 12 números. Então, já sabemos como calcular aí, como encontrar quantos são e quais são os divisores de um número natural. Show de bola, não é? Olha só que legal. E beleza. Vamos continuar avançando, professor, nos conceitos. Vamos sim. E agora, nós vamos pegar algumas questões para a gente resolver, para que possa ficar fixo na sua mente esses conceitozinhos que nós vimos até o presente momento. Então, vamos lá. Olha só para essa questão aqui, ó. Escreva os divisores positivos de 120. Nós vamos escrever quais são, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto, vamos pegar ali 120,
Vamos passar o traço aqui, ó. Se você quiser pausar, ok? Pausar, fazer e depois assistir, fique à vontade, tá bom? Você pode fazer isso também. Pausa, né? Faz aí, depois você volta e vai fazendo aqui junto comigo. Também pode, beleza? Então vamos lá. 120. Se eu vou dividir, né, decompor em fatores primos, primeiro ponto, eu tenho que pensar o seguinte: qual o menor fator primo que existe? É o número 2. 120 dá para dividir por 2? Dá. Então, começo pelo número 2. Ok. 120 dividido por 2 é 60. Muito bem. Ainda dá por 2? Dá. 60 dividido por 2, 30. Dá por 2? Dá. 30 dividido por 2 vai dar 15. Muito bem, 15. Ainda é possível por 2? Não, 15 não dá para dividir por 2. Então, vai por 3, exatamente. 15 dividido por 3 é 5. É possível por 3? Não. Então, vai por 5 agora. Ok? 5 dividido por 5 é 1. Show de bola, fechou. Como ele quer saber os divisores positivos de 120, então nós vamos passar um traço aqui. E aqui em cima, nós vamos escrever o número 1. Exatamente. Aqui nós vamos escrever o número 1. Então, vamos lá. Número 1. Prontinho. E aí, os números de cá serão multiplicados por todos aqueles que estão do lado de cá acima deles. Então, vamos lá. O 2 acima dele do lado de cá é apenas o número 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Ok. Agora, esse 2 de baixo. Acima dele do lado de cá tem o 1 e o 2. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 1 é 2. Só que já tem, professor, exatamente. Então, não precisa aparecer, tá? Porque já tem. Agora, 2 vezes 2, 4. Ok. Próximo 2 aqui abaixo, ó. Acima dele do lado de cá tem o 1, o 2 e o 4. 2 vezes 1, 2. Já tem, não precisa aparecer. 2 vezes 2, 4. Já tem, não precisa aparecer. 2 vezes 4, 8. Muito bem. Perfeito. Agora, o número 3. Acima dele, do lado de cá, nós temos quem? Nós temos o 1, o 2, o 4 e o 8. Então, vamos lá. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 8 é 24. Muito bem, fechou. Muito bem. Agora o 5. Do lado de cá, acima da linha do 5, que é essa linha aqui, ó, nós temos o 1, o 2, o 4, o 8, o 3, o 6, o 12 e o 24. Então vamos lá. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 6 é 30. 5 vezes 12 é 60. E 5 vezes 24 é 120. Então, esses são os divisores de 120, ok? Caso você queira colocar em ordem, como que ficaria esses valores em ordem, professor? Ora, muito simples. É só você escrever divisores de 120 e aí você vai colocando cada um deles em ordem, não é isso? Em ordem. Então, como que ficaria no caso aí os divisores do 120? Vai ficar 1, não é isso? 1. Quem mais? 2. Quem mais? 3. Quem mais? 4, não é isso? Quem mais? 4. Depois, 6. Depois do 6 vem... Opa, do 6 tem 5 aqui, professor. Exatamente. Tem o 5 ali, ó. 5. Depois, 6. 5, 6. Vamos circulando aqui, ó, para facilitar. Quer ver? Para facilitar para a gente é assim, ó. O 1 já foi, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Ficou mais fácil, não ficou? Agora, o 8, exatamente o 8. Então, vamos escrever o 8. Depois do 8, vem quem? 10, não é isso? Depois do 8, vem o número 10. Então, vamos escrevê-lo aqui, ó, 10. Depois do 10, vem quem? 12, ok. Depois do 10, vem 12. 12.
Depois do 12 vem quem? Depois do 12 vem 15, já está aqui no jeito. Depois do 15 vem 20. Depois do 20 vem 24. Depois do 24 vem 30, 40. Depois do 40 veio 60. E após o 120. Ok, certinho. Então, agora sim, nós escrevemos todos os números aqui, ó. Todos os números. Muito bem, todos eles estão aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 16 divisores. Então, são 16 divisores do número 120. E aí nós temos também quais são eles, né? Então, quais são esses divisores? Estão todos aí anotados para você em ordem. Ok, perfeito. Vamos fazer mais uma questão? Vamos sim. Então, olha só, acompanhe comigo aí. A questão diz assim, ó. A quantidade de divisores positivos de 40 é a quantidade, né? Se é a quantidade, então nós precisamos saber apenas quantos são, não é isso? Quantos são os divisores de 40. Então, vamos lá. Então, nós vamos pegar o número 40, passar um traço aqui. Vamos lá. Dá para dividir pelo menor fator primo? Professor, qual que é ele? É o 2. Ah, sim, 40 dá para dividir por 2. Então, você escreve 40 dividido por 2, 20. Ainda é possível por 2? Sim, então você continua por 2. 20 dividido por 2 é exatamente 10. Ainda é possível por 2? É, então você escreve o 2. 10 dividido por 2, 5. Ainda é possível por 2? Não, professor, não dá mais por 2. Então, qual o próximo? O próximo é 3. 5 dá para dividir por 3? Não, também não. Então, qual o próximo? O próximo é o 5. 5 dividido por 5 é 1. Ok. Então, eu posso escrever que 40 é a mesma coisa que 2, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, não é isso? Ó? 1, 2, 3, vezes quem? Vezes o 5. Que está multiplicando por ele mesmo uma vez só. Lembrando a você que o expoente 1, ele não precisa aparecer, tá bom? Ele não precisa aparecer. Tem lá o valor e não tem expoente, então automaticamente é o número 1, ok? Então vamos lá. Agora, 40 é a mesma coisa que 2, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vezes o 5, multiplicado por ele mesmo uma vez só. Para achar, então, a quantidade de divisores, o que eu vou fazer? Expoente do 2 é 3. Muito bem. Expoente do 5 é 1. O que nós vamos fazer? Adicionar 1 a cada um desses expoentes. Beleza? Terceiro e último passo, não menos importante, nós vamos multiplicar essa soma aqui. Onde 3 mais 1 é 4, vezes 1 mais 1 é 2. Perfeito. 4 vezes 2 é 8. Então, eu sei que o número 40 possui 8 divisores. Por isso que, nesse caso, nós vamos ficar com a letra A aqui, ó. Letra A, a nossa resposta. Avancemos, ok? Avancemos. Tranquilo até aí? Sossegado? Tranquilidade? Tranquilo, sossegado, favorável, beleza? Então, é isso aí. Então, 8 a nossa resposta. Vamos avançar nos conceitos? Vamos sim. Vamos pegar mais uma questão. Olha só, essa questão é interessante, tá? Dá uma olhadinha nela com calma para você perceber o seguinte, ó. Já tem uns valores aí decompostos aí, ó. E essa questão é interessante a gente falar sobre ela, porque, por incrível que pareça, ela já caiu em várias provas, tá? Inclusive na prova do Enem. Já caiu em vários concursos públicos aí de diversas bancas diferentes. Já caiu, inclusive, na banca da Unimontes aqui, da nossa faculdade aqui, próximo de nós aqui, a Universidade Estadual de Montes Claros, não é isso? Ela caiu também em várias das suas provas aí. Então já caiu aí várias provas espalhadas pelo Brasil também. E, inclusive, na prova do Enem, não só em provas de concurso, tá? Prova de vestibulares aí, de concursos também, vem caindo sempre essa questão. Então é importante você entender, até porque ela tem uma pegadinha no meio dela aí. Vamos lá? Olha só, acompanhe comigo aí, ó. O número de divisores de x igual a 2 à quinta, vezes 3 ao quadrado, vezes 6 ao quadrado é. Quando a pessoa, ela é desavisada, ela já vai olhar, vai falar assim, ó, já está decomposto aí os números. Então é só pegar os expoentes.
Poderia ser, né? Mas aí, lembra lá do primeiro passo? Decompor o número em fatores primos, ok? Então você pega lá, 2 é primo? Sim. 3 é primo? Sim. 6 é primo? Não. O número 6 não é primo. Então você não pode simplesmente pegar os expoentes e fazer a soma. Mas se você pegar os expoentes, olha só, 5, 2, 2, e adicionar mais 1 a cada um deles, mais 1, e depois multiplicar a soma, olha só, vamos ver quanto que vai dar isso aqui? Só por curiosidade, 5 mais 1, 6 vezes, 2 mais 1, 3 vezes, 2 mais 1, 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 6, 6 vezes 9, 54. Tem resposta 54? Tem, justamente lá na letra A ainda, ó. Ok? O camarada já marcar e passar para a próxima e já perder uma questão logo de cara, não é isso? Mas é algo que você, obviamente, não quer fazer isso, né? Você não quer perder uma questão. Então, você não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Até porque você já sabe como é que funciona a questão. Então, aí agora ficou fácil para a gente. Sabe por quê? Pelo seguinte, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente decompor aqui, ó, o 6. O que é 6? É 3 vezes 2. Então, vai ficar nesse caso assim, ó. X, o número x, né? Quem é o número x? É 2 à quinta vezes 3 ao quadrado vezes, o que é 6? É 3, ou 2 vezes 3, não, vou colocar 2 vezes 3, coloquei entre parênteses, inclusive, 2 vezes 3 ao quadrado. Então, 6 é 2 vezes 3. Beleza, beleza. Tem uma propriedade das potências que a gente pode fazer o seguinte, ó. Olha para cá. X é igual a 2 à quinta vezes 3 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Pronto, muito bem. E uma coisa que nós aprendemos muito foi o seguinte, que quando nós temos bases iguais, não é isso? Bases iguais, o que você faz? Bases iguais, conserva a base e soma os expoentes, não é isso? Bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Então vamos fazer isso aqui, ó. Então vamos lá. Olha só. Quem é que tem bases iguais aí? Aqui, ó. 2 e aqui também 2. Bases iguais. Então conserva a base, que é 2, e soma os expoentes. 5 mais 2. Da mesma forma, o 3, ó. Então, vezes. Da mesma forma, o 3, ó. Bases do quê? Iguais. Conserva a base, que é 3, e soma os expoentes. 2 mais 2. Muito bem. Então, nesse caso, teremos que x é igual a 2 elevado a 5 mais 2, 7, vezes 3 elevado a 2 mais 2, 4. Prontinho, ó. Bases iguais, conserva a base e somamos os expoentes. Então, ficou 2 à sétima vezes 3 à quarta. Agora sim, vamos lá? O que nós vamos fazer aqui, ó? Para achar a quantidade de divisores, o que eu faço? Pega a cada expoente do fator primo, adiciona-se o número 1. Então, eu tenho 7 aqui, que é o expoente do 2, e o 4 aqui, que é o expoente do 3. O que nós vamos fazer? Adicionar 1. Adicionar 1. E aí, terceiro e último passo, não menos importante, multiplicar essa soma. 7 mais 1, 8, vezes 4 mais 1, 5. Perfeito. Só multiplica para nós. 8 vezes 5, 5 vezes 8 é 40. Muito bem. 40. 40 é a nossa resposta, que está na letra E. Aqui, ó, letra E, 40. Pronto, fechou. Sem sombra de dúvidas, tranquilamente, conseguimos achar aí a resposta é 40. Muito bem, avancemos. Mais uma questãozinha para nós. E agora o negócio está começando a ficar bom, não é isso? Assim que a gente vai avançando os conceitos, obviamente, nós vamos pegando umas questões em que vai aparecendo as letrinhas e tal, mas tranquilidade, sossegado, sabe por quê? Porque a forma de resolver é sempre a mesma. Não vai mudar nada, tá bom? Não vai mudar nada. Só teremos que seguir cada vez mais os passos pelos quais nós estamos trabalhando aí. Então vamos lá, olha só.
se o número A, 2 elevado a n, vezes 3 elevado a 2, possui 6 divisores positivos, qual é o valor de A? Ele quer saber o valor de A, não é o valor de n, tá bom? Não é o valor de n, é o valor de A. Mas vamos lá. Olha só, primeira coisa, para eu achar a quantidade de divisores, eu já sei que a quantidade de divisores é 6. Beleza, tudo bem. E como que é a questão que nós vamos fazer aqui para achar a quantidade de divisores? Você vai pegar o quê? A cada expoente do fator primo. Muito bem. Olha para cá. 2 é primo? Sim. 3 é primo? Sim. Aqui, ó, tanto 2 quanto 3 é primo. Então, beleza. Então, eu posso pegar os expoentes deles. Então, vamos lá. Expoente do 2, n. Expoente do 3, 2. O que eu vou fazer? A cada expoente do fator primo, adiciona-se o número 1. Então, n mais 1. 2 mais 1. Ok, nós vamos multiplicar agora essa soma. E ao multiplicar essa soma, já sabemos que o resultado vai dar 6. Ok? A própria questão já diz, possui 6 divisores. Muito bem. Então, vamos lá. N mais 1 vezes 2 mais 1 é 3, ok? É igual a 6. Perfeito, muito bem. O que o 3 está fazendo aqui? Não é multiplicando? Vamos passar para o lado de cá, ele vai fazer o quê? Dividir. Então, vai ficar n mais 1 é igual a 6 dividido por 3. Ok, 6 dividido por 3, perfeito. E 6 dividido por 3 vai dar quanto? Muito bem, n mais 1 é igual. 6 dividido por 3 é 2. Que número que eu somo 1 dá 2? 1. Então, n só pode ser 1. Já achei o valor de n. n é 1. Agora, nós vamos substituir lá para achar o valor de A. Eu sei que A, de acordo com a minha expressão, A é igual a 2 elevado a n vezes 3 elevado ao quadrado. Muito bem. Então, A é igual a 2 elevado a n. n é 1. Então, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. Então, A vai ser igual a 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, é 2. 2 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Muito bem. Então, A vai ser igual. 2 vezes 9 é 18. Muito bem. A é igual a 18. Esse é o nosso resultado final, 18. Beleza, esse é o valor de A. Por isso que nós vamos marcar que letra... Isso, exatamente, letra D aqui é a nossa resposta, ó. Letra D é a nossa resposta. E não letra A, não é isso? É, porque se você marca a letra A, você erraria. Porque A igual a 1, letra A igual a 1, é o valor de N. E a questão não pediu o valor de N. A questão pediu o valor de A. O valor de A é 18, letra D. Olha só a questãozinha boa, né? Questãozinha ótima, na verdade, ótima. Caiu numa prova aí, né? Se cair numa prova, na verdade, já caiu, né, em prova. Mas cair numa prova aí, vou falar com você, viu? Tem gente que vai errar essa questãozinha aí na manha, né? Agora você não vai errar, por quê? Você já sabe como resolver. Ok? Tranquilo? Vamos avançando, mais uma questão na tela para você. Olha só essa questãozinha. Essa questão, eu vi ela em duas provas, tá? Tanto na prova da FUMARC, que é essa daí que a gente está vendo como FUMARC, mas eu também a vi em uma prova do vestibular para a UFMG, tá? O vestibular da UFMG também tinha essa mesma questão. Na verdade, com números diferentes, né? Diferenciados aí. Mas praticamente o mesmo esquema, o mesmo processo. Então, para você não achar assim, ah, não, cai só em uma prova. Não. Na verdade, ela cai em provas, tá? Cai em provas de concurso. Daí a importância da gente ficar esperto quando a gente for resolver esse tipo de questão. Por quê? Porque pode muito bem aparecer na sua prova. E olha só a questãozinha interessante essa daí. Vamos lá, acompanhe comigo a resolução dela. Então, o número natural 2 elevado a 5 menos 1, ele é primo.
já falou para você aqui, ó, é primo. Professor, para que vai servir isso? Olha, para alguma coisa vai servir, tá bom? Se ele já diz para você que 2 elevado a 5 menos 1 é primo, vai servir para alguma coisa. Então, o número de divisores do número 2 elevado a 16 menos 2 elevado a 11. Ele quer saber o número de divisores de 2 elevado a 16 menos 2 elevado a 11. Olha só que legal, que interessante aqui. Você poderia fazer essa questão da seguinte forma. Quanto que é 2 elevado a 16? Professor, 2 elevado a 16 é tanto, beleza. Quanto que é 2 elevado a 11? Professor, 2 elevado a 11 é tanto. Então você pega agora 2 elevado a 16, o resultado, e subtrai do resultado de 2 elevado a 11. Vai dar um determinado número, não vai? Beleza. Por esse número, você vai decompor ele em fatores primos, beleza? E aí você vai pegar os expoentes dos fatores primos, e aí você vai adicionar 1, multiplicar cada um dessas adições, e aí você vai encontrar o valor final, que pode ser 18, 24, 22 ou 30, tá bom? Só que, você fizer assim, vai ser uma forma mais longa para você achar o resultado. Mas vai chegar ao resultado? Claro que vai, tá bom? O que a gente está discutindo aqui não é se você vai chegar ou não ao resultado. Porque chegar ao resultado, se você não errou contas, você vai chegar. A grande sacada é o seguinte, é você chegar à resposta, só que gastando o menor tempo possível. E para você chegar gastando o menor tempo possível, você tem que conhecer processos aos quais vão te ajudar a ganhar tempo, ok? A ganhar agilidade. Não é resolver na pressa de qualquer jeito, não. Não estou falando isso. Estou falando ganhar tempo. E ganhar tempo é tendo agilidade na resolução das questões. Então, olha só. 2 elevado a 16 menos 2 elevado a 11. Acompanhe comigo aqui o seguinte. Olha só o que nós vamos fazer. Ó. Quem é maior, 16 ou 11? Professor, obviamente que 16 é maior que 11. Então, beleza. Vamos escrever assim, ó. 16 é a mesma coisa que 16 é a mesma coisa que 11 mais quanto? Professor, 11 mais 5. É, exatamente, 11 mais 5, né? Ou também posso dizer que é 5 mais 11, tá? Assim, se você quiser também dizer 5 mais 11, também tá certo. Então, 11 mais 5, 16. 5 mais 11, 16. Perfeito. Menos 2 elevado a 11. Ok, tranquilo, pessoal. Até aqui, tranquilo. Muito bem. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma soma de expoentes, igual nós temos aqui, eu posso, então, escrever da seguinte forma, ó. 2 elevado a 11 vezes 2 elevado à quinta, né? Assim, porque quando nós temos bases iguais, o que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, tá certinho. Beleza. Menos 2 elevado a 11. Ok, menos 2 elevado a 11. Perfeito, muito bem. Então, ficou 2 elevado a 11 vezes 2 à quinta. Menos 2 elevado a 11. Esse 2 elevado a 11 aqui não está aparecendo ninguém multiplicando ele. Ora, quando não aparece ninguém multiplicando, é porque é o número 1 que está multiplicando. Lembrando que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, tá? O número 1 é elemento neutro da multiplicação. Perfeito. Agora, vamos colocar em evidência. Em evidência, professor? Se você pegar aqui a subtração que nós temos aqui, ó, nós temos um fator comum, tanto antes do sinal de menos quanto depois. Quem é esse fator comum? É o 2 elevado a 11, ó. 2 elevado a 11 é comum, tanto antes quanto depois da subtração. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Continua olhando para cá, ó. Fator comum entre eles, 2 elevado a 11. Ok. Então, 2 elevado a 11, vamos abrir o parênteses e vamos escrever os valores que sobraram aí, tirando o fator comum. Então, tirando o fator comum 2 elevado a 11 aqui, antes do sinal de menos, o que sobrou? Sobrou 2 à quinta. Muito bem, ok. Depois do sinal de menos, tirando 2 elevado a 11, o que sobrou? Sobrou 1. Pronto, fechou. Sobrou o número 1. Então, fecha aqui, ok. Beleza? E aqui há uma multiplicação entre eles, ó. Agora,
Olha só o seguinte, 2 elevado a 11, o 2 é primo? O 2 é primo. Beleza. Agora, depois aqui, do lado de cá, depois da multiplicação, nós temos 2 à quinta menos 1. 2 à quinta menos 1 é primo? Olha lá o que a questão falou, ó. 2 à quinta menos 1 é primo. Ou seja, nós temos uma multiplicação de fatores primos, de bases aí que são primos, não é isso? Muito bem. Então, como nós temos aí bases que são primos, agora sim nós podemos passar para o segundo passo, exatamente. Porque o primeiro passo foi dado, né? Qual que é o primeiro passo? Decompor os números em fatores primos. E nessa decomposição tem que haver uma multiplicação entre esses fatores de base aí que são primos, não é isso? Então, nesse caso aqui, nós temos ó, o 2 e aqui nós temos o 2 à quinta menos 1. Bacana? Ah, professor, mas não tem expoente nenhum aqui, ó. Ah, não tem? Tem sim. Quando não aparece é porque é 1, exatamente. Então, vamos lá? Olha só que legal. Vamos lá. Qual que é o expoente do 2 aqui? O expoente do 2 é 11. Muito bem. Qual que é o expoente de 2 à quinta menos 1? O expoente de 2 à quinta menos 1 é 1. Bom demais. Então, nesse caso, nós podemos adicionar 1 a ambos os expoentes dos fatores primos. E agora vamos multiplicar essa soma. Muito bem, fazendo a multiplicação da soma aí. 11 mais 1, 12, vezes 1 mais 1, 2. Ok. Nesse caso, então, teremos 12 vezes 2, vai dar o quê? 24. Muito bem. 24 divisores. 24 divisores do número 2 elevado a 16 menos 2 elevado a 11. E nesse caso aqui, perceba que a nossa resposta está justamente na letra C. Exato. Letra C. C de certo, C de certeza. Olha só que beleza. Então, letra C, a nossa resposta, concurseiro. Letra C. Chegamos aí, então, ao final, né, da nossa aula, marcando letra C. Show de bola. E aí, tranquilo? Sossegado? Qualquer dúvida que você tiver, volta novamente aqui, ok? Na aula, assiste novamente, tenta refazer as questões, pois é muito importante você fazer assim. Depois você vai para o seu material, pega a nossa apostila, né? Pega a nossa apostila, vai resolvendo lá as questões, porque eu tenho certeza que você vai ficar o quê? Craque, vai ficar tranquilo aí nos conceitos que a gente viu até aqui. Beleza? Tranquilo? Sossegado? Vou ficando por aqui em mais essa aula, agradecendo demais a sua presença e a sua participação e espero você na próxima aula continuando firme e forte até a chegada do seu objetivo maior, que é justamente alcançar o sucesso, passar na prova que você tanto deseja, beleza? Olha só, tchau, tchau e fui, até a próxima. É isso aí. Fechou, 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 concurseiro, concurseira que está comigo aqui em mais essa live. Quero agradecer demais a sua presença. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula, tá? Essa aula vai direto para onde? Direto para a plataforma, viu? Ela vai ficar aqui para você assistir, acho que um dia ou dois, não sei. Ou pode ser que já saia direto. Vai depender muito aí do nosso marketing, da nossa direção. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu quero agradecer demais por você ter assistido aqui, até aqui. Abaixo aí, eu vou deixar para você na nossa descrição aí, tem o link, tá? Da nossa plataforma para você fazer parte. Tem o link também do nosso Telegram, tem o link também do nosso WhatsApp, do grupo do WhatsApp, tá bom? Faça parte você também. E até a próxima, olha só. Tchau, tchau e fui. Lembrando, ó, fortalece aí o nosso trabalho, deixa aquele like, tá bom? Pois é importante. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você continuar aí tendo mais oportunidades de estar conosco e desenvolvendo aí os conceitos matemáticos também. Valeu, até a próxima. Fui!